Está ali escrito no extrato futuro, boleto, valor 5.325, mas não saldo da conta. Né? Pagamento de quê? Do América, pense hoje. Que aqui não saiu da conta. Hã? Não saiu da conta. Nem o América, nem o... Hoje, a Anitta já entrou. O boleto da América, o boleto de R$600, que não sei o que é. Tudo hoje. A TIM também, hoje. Eu acho que só sai depois de meia-noite que vai aparecer, que sai. Não, talvez. Ficar vigiando essa porra, sabe? Depois daquela história.
Boa noite a todos, hein? Vocês estão bem? Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Ah, ok. Que bom. Nós estamos chegando aí próximo ao final da disciplina. E nós temos essa aula de hoje e temos uma outra aula semana que vem. E depois nós vamos ter a nossa avaliação pelo formulário Google, né? Que eu já expliquei a vocês. Tem sido muito bom para mim poder dar essa aula, né? Dessa disciplina de medicina baseada em evidências. Acho que ela permite que a gente coloque uma série de questões ali relacionadas ao processo decisório de como que a gente resolve as coisas em medicina, né? Buscando sempre a evidência para poder oferecer aos nossos pacientes, não deixando de levar em consideração a experiência do médico, que é importantíssima, e também aquelas particularidades ali do paciente. A gente hoje vai falar de um assunto ou de uma área que é a área que eu tenho mais afinidade, que é a área de UTI, né? Nós temos falado de várias áreas, nós vamos falar da área de UTI, que é uma área que é onde eu atuei a minha vida inteira, né? Eu gosto de estudar UTI, eu vou na UTI discutir caso, né? Não mais do plantão, porque já passei dessa fase, né? Mas a gente vê doente, a gente discute caso, ajuda a resolver as coisas. Então, é uma área que eu, digamos assim, gosto bastante, porque foi a especialidade que eu escolhi para eu fazer, né? Então, é o que nós vamos fazer hoje. Eu vou procurar fazer de uma forma que vocês participem também, que eu gostaria que vocês participassem, tá bom? Vou mostrar aqui um problema para vocês e ali a gente vai andando ali no nosso raciocínio dentro da disciplina Medicina Baseada em Evidência. Então, vamos lá. Vamos compartilhar a tela aqui. Estão vendo o slide? Um de vocês pode responder, por favor? Porque eu não vejo o chat dessa maneira. Vocês estão vendo o slide? Estamos, professor. Obrigado. Bom, então vamos lá. É aqui, caso clínico. É um paciente de 60 anos, né, uma senhora, admitida com diagnóstico de sepse, hipotensa, sendo levada para a UTI. Feita prescrição da paciente. Quer dizer, isso quando a gente admite um doente, né, internamos um doente, colocamos em um setor do hospital, nós vamos ali da história, exame físico com objetividade, né, vamos fazer um diagnóstico, pedir exames complementares, né, e interpretar esses exames para chegar a um diagnóstico. Isso vai levar a uma decisão, né, terapêutica, né? O caso que eu estou descrevendo é uma doente que se apresenta com gravidade ali no pronto-socorro,
é um quadro grave, né? E ela foi indicada a internação no CTI e feito pressão da paciente. A pressão da paciente está ali, 4 itens. Dieta branda, albumina 20%, 4 frascos intravenosa, adrenalina 2 ampolas, IV agora, micacina 1 grama, IV de 12 em 12. Né? Está ali, feito prescrição da paciente. Vou interromper aqui para conversar com vocês. Vocês acham que a conduta está correta? Ou não? Você pode voltar na conduta, por favor? Agora, vou voltar ao slide. Está ali. Quadro clínico, internação na UTI, prescrição, 4 itens. Está ali a prescrição. E aí? Está ok? É isso mesmo? Não sei. Eu acho que talvez dieta zero, não está falando qual é a causa da sepse, né? Então, se tivesse que operar ou algo do tipo, o antibiótico eu não sei se faria esse mesmo. E ela tá hipotensa, né? Não sei se precisaria de uma ressuscitação volêmica, algo do tipo. Estela, seu raciocínio não está errado, mas veja bem, você está no meio do curso, você está no 6º período, então você tem todo o direito de falar o que você quiser, né? E você está aprendendo, né? Quando eu atendo um paciente grave e, digamos assim, examino com objetividade, indico uma internação no ambiente de UTI e faço uma prescrição, isso implica que eu tenha formulado, né, uma hipótese diagnóstica, e se o doente está grave, isso é sinônimo de tudo ser feito com rapidez, com objetividade, e oferecer os chamados suportes de vida, né, se o doente está grave, instável, né, e fazer uma prescrição. Para que isso possa ser feito, eu tenho que, naturalmente, na área de atuação que a gente escolhe para trabalhar, né, se você está de plantão numa UTI, isso implica que você tenha já armazenado, né, dados que permitam você raciocinar nesse contexto e decidir ali o que vai fazer com o doente. Nós vamos sempre ver o doente, fazer intervenções terapêuticas, oferecer suporte de vida, e isso vai se traduzir em uma prescrição, para poder tratar o doente. Eu diria para vocês que tudo que eu coloquei ali está errado. Tudo está errado. Nada daquilo ali vai se fazer com um doente grave com um choque séptico. Então, é de propósito. Está errado de propósito. Eu coloquei para gerar discussão, né? Então, se o doente está grave, obviamente, ninguém vai prescrever dieta branda para um doente grave, com choque séptico. Isso é um absurdo, né? Prescrever 4 frascos de albumina baseado em quê, né? Aonde está escrito que eu tenho que tratar esses doentes repondo 4 frascos de albumina? Por que a escolha da micacina? Baseado em quê? E adrenalina intravenosa, 2 ampolas ou 4 ampolas que eu coloquei, com que indicação? O doente está em parada cardiorrespiratória, que eu vou fazer adrenalina, massagem cardíaca externa, ela parou em assistolia, atividade elétrica sem pulso, né? Tem lá o protocolo de TVFV e o protocolo de linha reta, né? De assistolia e atividade elétrica sem pulso, onde a gente vai usar adrenalina. Fora, não tem, tudo que eu coloquei ali não tem pé nem cabeça. Mas é de propósito, exatamente para gerar discussão. Então, para eu poder ver um doente direito, né, e decidir as intervenções, eu tenho que estar preparado para fazer o diagnóstico
reconhecer a gravidade da situação, oferecer e que me permita raciocinar dentre a hipótese diagnóstica principal, diagnóstico diferencial, confirmar essa hipótese, excluir a outras e decidir as intervenções terapêuticas. Porque também não adianta eu ficar pensando. Se eu ficar pensando 2 horas, o doente vai morrer na minha frente, eu não vou agir como eu devo agir com um médico que trata de doente grave. Então, ali não adianta ser um teórico, ter lido, eu sei como é que funciona, fisiopatologia, eu já vou falar sobre isso, né? Patogênese da sepse, mas na hora que eu chego na beira do leito, eu travo. Eu não sei funcionar uma artéria, botar uma PAM, funcionar uma via profunda, entubar o doente, acoplar o ventilador, ventilar de maneira adequada, então fazer procedimentos, decidir intervenções, quer dizer, eu tenho que ter um misto ali de conhecimento teórico e habilidade prática. A gente chama isso, né? Vamos mandar um pouquinho aqui, a gente chama isso, só para a gente continuar um pouquinho, deixa eu mostrar deixa eu, antes de progredir, mostrar esse slide aqui para vocês. A gente chama isso de competência médica, né? São habilidades, né, que o profissional tem que ter para poder agir de maneira correta. Ele tem que ter conhecimento, tem que ter habilidade técnica e atitude, interesse, determinação de querer fazer. Quer dizer, eu tenho doente na minha frente que eu tenho que tomar providência, senão o doente morre. Então, para isso, eu estou trabalhando, foi a profissão que eu escolhi e a área de atuação que eu escolhi. Isso está dentro do que a gente chama de competência médica. A gente está falando de medicina baseada em evidência. Eu já mostrei esse slide para vocês. Quer dizer, se eu estou ali diante de uma doença, né, o que eu preciso conhecer para poder agir? Uma série de itens, né, com conhecimento em maior ou menor grau, mas eu tenho que saber o que é a sepse, saber o que é um choque séptico, saber como que a patogênese ocorre, qual é o quadro clínico da paciente, tudo isso para poder fazer um diagnóstico, né? E também os critérios diagnósticos que eu utilizo, em que fase eu estou na fase de maior gravidade, que é o choque séptico, intervenções. Se eu estou falando de medicina baseada em evidência, o que nos interessa discutir são intervenções terapêuticas, os resultados, os desfechos, né? E o quanto isso se aplica ali ao paciente, né? Retornando aqui à discussão do caso, vamos lá. Eu tenho feito prescrição do paciente na UTI. Na UTI foi oferecido suporte de vida, intervenções terapêuticas, incluindo reposição com fluidos, drogas vasativas e início de antimicrobianos, que é o que a gente vai oferecer a esse paciente que é admitido com choque séptico. Questões a serem respondidas. Repor fluido, qual? Quanto repor? Droga vasativa, qual? Quando? E que drogas antimicrobianas prescrever? Olha quanta coisa está envolvida ali no ato de fazer uma prescrição. Apenas um item. Por que repor fluido intravenoso nesse contexto? Qual fluido? Qual acesso vascular? Como e quanto repor? Algum risco? Onde encontra essa informação? Aí a gente está chegando aqui na nossa disciplina de medicina baseada em evidência. Quer dizer, para eu poder responder e agir nisso tudo, eu tenho que ter informações, né, que eu obtive para que me habilitem, naquele momento, eu tomar a decisão de como que eu vou me portar frente a esse doente. Então, nós temos aqui, já passei esse slide aqui, deixa eu andar um pouquinho. Para que tudo possa funcionar de maneira adequada, eu tenho que saber qual é um conceito de choque, né? Qual é o quadro clínico do choque, quais são Isso é fisiologia, isso é conhecer a doença, a fisiopatologia, quais são os determinantes do débito cardíaco, pré-carga, contratilidade, pós-carga, gera o volume sistólico, vezes frequência cardíaca, gera o débito cardíaco, a pressão arterial, o débito cardíaco, vezes resistência vascular sistêmica, o que é o choque séptico, o choque séptico está distribuído ali na classificação de choque. São 4 tipos de choque: hipovolêmico, distributivo, obstrutivo, cardiogênico. O choque séptico está dentro de choque distributivo. Eu posso procurar essa informação de choque séptico no PubMed, tem lá mais de 5.000 artigos sobre isso. Aqui uma revista New England tem
1.735 artigos. Olha quanta informação. Aqui é a definição do que é a sepse e de que é o choque séptico. Aqui os perfis hemodinâmicos de cada tipo de choque. Artigos sobre fluidos. A gente está querendo andar um pouco mais em relação a fluido. Voltei aqui para conversar com vocês. Como é que eu resolvo essa questão de fluido? Reposição de volume para esse doente. Eu tenho que fazer, não tenho que fazer, quanto eu faço, quanto eu não faço, que fluido eu escolho, como é que eu procedo isso, qual acesso vascular. Olha quanta coisa está implicada em uma decisão de atender um doente com choque séptico e decidir ali a intervenção com fluido. É lógico que não é na hora que eu estou na frente do doente que eu vou ficar procurando informação sobre qual fluido repor, como eu vou repor. Isso tem que estar sido previamente. O que a gente está conversando aqui é como que eu posso ir atrás dessa informação qualificada, né? Como que eu posso ir atrás dessa informação qualificada? Quer dizer, quando eu decido um item para fazer, da onde vem essa informação? Por que nós chegamos ali no processo decisório aquele item? Da onde eu estou tirando? Né? Isso aí não é uma mágica. Eu tirei de uma cartola um tipo de medicação e eu vou prescrever para aquele doente. Tudo tem que ter evidência científica. Alguém tem algum comentário sobre isso? Quer dizer, por que eu escolho fluido? É necessário? Não é necessário? Como é que é esse raciocínio? Quem se habilita? Essa parte de necessitar ou não de fluido seria a partir dos sinais vitais, professor? Você pode repetir, Marina, que eu não ouvi direito. Essa parte de necessitar ou não de fluido, certo? Que o senhor perguntou? Sim. Seria sobre a gente avaliar a partir dos sinais vitais? Eu já estou dizendo para você que eu admiti a doente com choque séptico. Então, se a doente está em choque séptico, ela está hipotensa, ela está com sinais de hipoperfusão, hipóxia tecidual. Está implícito a hipotensão arterial ali no quadro clínico que foi colocado. Você já verificou a pressão arterial e a doente está hipotensa. Tanto que foi feito o diagnóstico de choque séptico. A pergunta é o seguinte: diante disso, eu tenho que repor fluido? Por quê? Né? Qual o motivo? Vai trazer algum benefício? Vai impor algum risco? Como é que funciona isso? Carolina está respondendo, acho que talvez tenha que repor porque ela está hipotensa. Sim, lógico. Tem que repor. Estou perguntando para você o seguinte: é lógico que eu quero repor fluido para melhorar o quadro hemodinâmico, para melhorar a hipotensão arterial, para melhorar aspectos hemodinâmicos, para resolver o choque. Esse é o motivo. Mas como que funciona isso? Eu faço fluido e vai acontecer o quê? O que eu espero que aconteça? Melhorou a pressão arterial? Quer dizer, isso é uma mágica. Eu peguei lá um soro, coloquei no doente, melhorou a pressão arterial. Por que isso aconteceu? Porque vai aumentar a volemia. Sim. Veja, as decisões que nós tomamos, elas são baseadas em conhecimento de itens importantes que lá a gente algumas vezes não valoriza, mas eu tenho que ir lá na fisiologia cardiovascular para entender o que eu estou fazendo agora. Eu tenho que saber o que acontece com a doente, qual é a patogênese, o que acontece naquele tipo de choque para poder explicar o que eu estou fazendo agora. Quando eu reponho fluido, quando eu pego um soro e corro, pego um acesso vascular e corro na veia do doente, né?
Qual é o objetivo? É melhorar o volume intravascular, melhorar o retorno venoso. Com isso, olha ali o determinado da pré-carga. Pré-carga é contratilidade pós-carga. Se eu melhoro o retorno venoso, eu vou melhorar o volume sistólico. Se eu melhoro o volume sistólico, vezes a frequência cardíaca, eu melhoro o débito cardíaco. Se eu melhoro o débito cardíaco, eu melhoro a hipotensão arterial. Então, o que você está falando está certo. Para aumentar a volemia, eu estou restaurando o volume intravascular. Eu estou corrigindo a hipovolemia. Esse tipo de choque séptico é um choque distributivo. É um choque distributivo. Eu tenho a ação de produtos bacterianos e substâncias e moléculas vasodilatadoras que são geradas. Eu tenho lá endotoxina, óxido nítrico, que acabam lesando endotélio e promovendo vasodilatação. Essa vasodilatação faz com que o doente fique hipotenso. É o continente maior que o conteúdo. Para eu melhorar essa condição hemodinâmica, eu tenho que repor volume intravascular. Que tipo de volume intravascular eu vou repor? Que tipo de fluido eu vou repor? Que é o que a gente vai discutir mais adiante. Mas a intenção de repor fluido é melhorar o volume intravascular, melhorar o retorno venoso, melhorar o volume sistólico, melhorar o débito cardíaco, melhorar a pressão arterial, diante de um paciente chocado. Para que isso esteja acontecendo, para que eu possa tomar essa decisão e agir, né, eu preciso ter esse substrato. Porque, senão, o médico pega um soro, coloca na veia do doente para correr, eu vou perguntar a ele, mas vem cá, por que você está fazendo isso? Ele vai dizer, não, espera aí, calma, eu estou querendo melhorar a pressão arterial. Mas por que você está melhorando a pressão arterial? Quer dizer, o profissional, o médico, ele tem que ter esse substrato. Repito, ele não pode ser apenas teórico. Se ele for teórico, ele vai ficar travado na beira do leito e não vai fazer nada. Mas ele também não pode ser uma pessoa que só saiba fazer procedimentos A, B, C, D, E, F, e se você perguntar por que ele está fazendo aquilo, ele não tem resposta. Então, tem que ter um mix. Ele tem que ter o conhecimento teórico e tem que ter habilidade prática para poder agir com rapidez diante de um doente grave, que senão a gente perde o doente morre, né? O doente morre. Fica discutindo a patogênese e está ali na frente um doente morrendo que eu não faço nada. Isso está errado. Então, a atitude de repor fluido é para melhorar a condição hemodinâmica, para melhorar o volume intravascular, para melhorar o débito cardíaco, melhorar a pressão arterial. Esse é o objetivo. Nós vamos fazer isso diante de um paciente chocado. A primeira atitude de corrigir o volume intravascular, de repor fluido, que a gente chama de ressuscitação com fluido, ela é feita em todos os tipos de choque. Em um tipo específico, com muito cuidado, porque o doente, na patogênese ali, na perfil hemodinâmico do choque cardiogênico, se eu fizer volume, eu posso, né, se eu fizer volume de maneira excessiva, eu tenho que pesar bem isso, senão eu agravo a condição hemodinâmica do doente, não melhora o choque, o doente faz insuficiência ventricular esquerda, faz edema agudo de pulmão, piora a congestão pulmonar. Quer dizer, eu tenho que conhecer, né, o que está acontecendo com o doente para tomar a decisão. Mas a primeira atitude diante de um choque para melhorar a condição hemodinâmica é sempre repor fluido, ressuscitar com fluido. Para isso, eu preciso de um acesso vascular. Esse tipo de doente, qual é o acesso vascular que a gente vai utilizar? Vocês têm ideia? De qual seja? Não sabe, Carolina? Vocês acham que a gente consegue tratar um choque séptico com um gelco? Eu posso até, no primeiro momento, colocar um gelco para infusão rápida de fluido, mas isso não vai resolver meu problema. Eu posso colocar, no primeiro momento, ali no antebraço, um gelco, né? Até 2, para correr fluido com rapidez, mas eu não posso trabalhar com esse acesso venoso. Normalmente, esses doentes,
instáveis hemodinamicamente, chocados, com choque séptico, eles precisam de uma veia profunda, e a gente vai puncionar uma veia profunda. Pode ser uma veia de pescoço, uma jugular, uma subclávia, guiado por ultrassom, com ultrassom ajudando, uma punção de uma veia femoral, guiada por ultrassom, que diminui as complicações mecânicas. Vocês vão aprender isso ainda durante o curso, né? Mas esses doentes precisam de um acesso venoso profundo, para que a gente tenha uma linha venosa estável, possa correr líquido com rapidez, né? A infusão rápida de fluidos. Eu posso utilizar também drogas vasoativas nesse acesso venoso dessa veia profunda, né? Que é o doente com choque séptico, ele vai precisar também de drogas vasoativas, que a gente vai falar mais adiante. A gente só está, até agora, discutindo por que eu tenho que fazer fluido. Então, isso faz parte ali do atendimento ao doente. Eu posso pedir minha enfermeira para providenciar um gelco para correr rápido o fluido lá naquele primeiro momento, mas me dá o material para funcionar uma veia profunda. Isso é uma atitude que vai ser sempre tomada para esse modelo de doente. Então, precisa de uma veia profunda para poder prosseguir, né? Prosseguir. Isso aí chama-se procedimento médico, procedimento invasivo frente a um doente grave. Vamos voltar a compartilhar a tela ali para a gente falar mais um pouquinho. Eu não quero, na verdade, dar uma aula de choque. A gente está conversando sobre MBE. Mas olha aqui, artigo sobre fluidos. Aqui tem por que eu faço fluido no choque. Olha a quantidade de artigo. Aqui um artigo que fala sobre isso, a correção, foi o que a gente estava conversando. A correção do déficit volume intravascular com a administração rápida de fluido representa um dos pontos principais no tratamento do paciente com instabilidade hemodinâmica, né? O que nos leva a tomar a decisão de repor fluido na prática clínica, na maioria das vezes? O doente que está hipotenso, taquicárdico ou oligúrico. Isso é um outro artigo que fala sobre isso. Referências bibliográficas desse artigo que permitiram esse artigo ser colocado ali de medicina intensiva, com ressuscitação com fluidos. Olha a quantidade de artigos para subsidiar o autor a escrever aquilo. Nem todos os pacientes são iguais. Tem pacientes que a gente vai fazer fluido imediatamente, né? Porque houve lá um sangramento, por exemplo, uma hemorragia digestiva, e em outros eu vou ficar em dúvida. O doente é cardiopata, então eu tenho que ter cuidado ali com a reposição de fluidos. Eu não posso fazer de menos, senão o rim vai embora, o doente evolui com injúria renal aguda, nem de mais, porque senão o doente fica com sobrecarga de volume e não sai da ventilação mecânica. Aqui são fases da administração de fluidos no paciente com choque, uma fase de resgate, otimização, estabilização e de escalonamento, né? Aqui a gente está conversando sobre fluidos, está ali, ó, qual, quando e quanto. A primeira pergunta é qual fluido. Olha a quantidade de artigos, né, que existe em relação a fluidos escritos, né, que a gente pode consultar, ler. Esse é um artigo recente que fala sobre isso também, que tipo de fluido a gente vai utilizar, né? E aí, vamos interromper para a gente conversar mais um pouquinho, né? Alguém tem ideia que tipo de fluido eu vou escolher? Eu já falei para vocês que a albumina não é. A albumina é um coloide, né? E aí? Que tipo de fluido? Quem se habilita? A Marina respondeu, soro fisiológico ou ringer lactato. Está certo, Marina, está certo, é isso mesmo. Nós damos um nome a esse tipo de solução. Você sabe como é que a gente chama essas soluções? A gente chama de cristalóides isotônicos. Cristalóides isotônicos, exatamente, solução cristalóide isotônica. Os dois principais que nós utilizamos mais é cloreto de sódio a 0,9%, que é o soro fisiológico, e o ringer lactato, que é uma solução balanceada. A gente chama de cristalóide isotônico, a solução
de cloreto de sódio a 0,9%, ou a solução balanceada, que dentre os exemplos de solução balanceada, a gente tem o Ringer lactato. Eu posso escolher um ou outro. E é a nossa primeira escolha para tratar um doente com déficit de volume intravascular, que está ali, que eu preciso restaurar o volume intravascular diante de um paciente chocado, que no caso a gente está falando de choque séptico. Existem publicações que nos orientam como que a gente deve agir nesse contexto, quer dizer, quando eu faço diagnóstico de choque séptico, como que eu devo agir, né? Então, a escolha do fluido vai recair sobre cristalóide isotônico. Qual cristalóide isotônico, se vai ser o soro fisiológico ou o Ringer lactato, no estado atual do conhecimento, é indiferente. Eu posso prescrever um ou prescrever outro. O que é mais comumente prescrito é o cloreto de sódio a 0,9%. Mas o Ringer lactato também é bastante prescrito como um fluido de reposição, para refazer a ressuscitação volêmica. Então, é diferente um ou outro. Eu tenho que optar por um cristalóide isotônico. Alguém tem ideia de quanto eu faço nesse primeiro momento? Como é que eu faço? Já conversamos, eu vou fazer fluido para ressuscitar a volemia do doente, para melhorar o volume intravascular, para que o doente melhore a condição hemodinâmica, no modelo de paciente com choque séptico. Alguém tem ideia de quanto isso será feito? A gente já falou do qual. A gente tem ideia de quanto será feito ali naquele primeiro momento, nas primeiras horas? Alguém tem alguma ideia sobre isso? Não? Já leu alguma coisa sobre isso? Nós vamos repor fluido e vamos ficar na beira do leito, vendo o que vai acontecer com o doente, né? Se ele vai melhorar a condição hemodinâmica, se não vai melhorar, se vai melhorar a pressão arterial, se vai diminuir a frequência cardíaca, se vai urinar, se não vai urinar, se vai melhorar a perfusão periférica, enchimento capilar, se vai melhorar, se a cianose vai melhorar. Tudo isso nós vamos ver na beira do leito. Isso a gente chama de avaliar a resposta às intervenções que eu estou fazendo. Isso na beira do leito. Eu também posso olhar isso a nível laboratorial, olhando o que a gente chama de marcadores de perfusão tecidual. E também, quando eu coloco um catéter vesical e monitoro a diurese horária, eu estou tentando olhar a perfusão tecidual. Se o doente melhorou a pressão, diminuiu a frequência cardíaca, aumentou o volume urinário, significa que ele melhorou do ponto de vista hemodinâmico. E aí? Alguém tem ideia de quanto a gente faz? Não sabe? Estela respondeu, não sabe. Tudo bem, vocês têm direito de não saber. Afinal de contas, vocês estão no meio do curso, é isso mesmo. Então, olha só, existem... Aí nós vamos chegar na nossa disciplina. Veja bem, existem artigos publicados sobre isso. Acabei de mostrar para vocês uma infinidade de artigos ali que falam sobre ressuscitação com fluido. Eu vou ler esses artigos, eu vou aprender como é que eu escolho o fluido, o quanto eu vou fazer, como é que eu monitoro a resposta. Tudo isso eu preciso estudar para ter essa informação, né? O que a gente está conversando na nossa disciplina é como é que eu obtenho essa informação. Então, para obter essa informação, eu preciso estudar. Eu preciso ter acesso a esses artigos, o que não é difícil, né? Com a web aí, com a internet, a gente consegue obter essas informações e ler. Agora, eu não posso, digamos assim, ir atuar sem ter essa informação já arrumada na minha cabeça. Quer dizer, eu vou tratar de um doente chocado, então eu tenho que ter estudado como é que eu lido com reposição de fluido, como é que eu escolho o fluido, que volume eu vou fazer, como que o doente responde a essa administração, o que eu vou acompanhar, o que eu não vou acompanhar, que decisões eu tenho que tomar, se eu prossigo, se eu paro. Então, essa informação ela vai chegar para a gente derivada de publicações científicas que eu tenho que procurar e lê-las. Eu estou falando de um item da prescrição, um item. Eu poderia estar discutindo com vocês aqui terapia antimicrobiana.
falando para vocês já há algum tempo sobre terapia antimicrobiana no paciente séptico. Poderia estar conversando com vocês sobre o uso de droga vasoativa, de noradrenalina, no contexto de paciente séptico. Poderia estar conversando com vocês sobre suporte ventilatório invasivo no paciente com choque séptico, que evolui com SARA, que tem que ser entubado, acoplado ao ventilador. Quer dizer, isso são, digamos assim, itens, suportes, intervenções que são necessárias ser oferecidas àquele paciente ali com choque séptico, que eu acabei de admitir. Mas, para que isso ocorra, eu tenho que ter as informações arrumadas e agir, né? Então, ter informações arrumadas significa ir atrás dela, né? Procurar essas informações. Existem publicações que tentam facilitar isso para a gente, né? Se a gente olhar... deixa eu compartilhar aqui para vocês. Se eu olhar aqui a pirâmide das evidências, a minha evidência está aqui, ó, é a mais baixa de todas, opinião de especialista. Se a gente quiser uma informação qualificada, eu vou lá, já conversamos sobre isso, eu vou atrás de trabalhos observacionais bem feitos, trabalhos randomizados controlados, meta-análises, revisão sistemática com meta-análise e os famosos guidelines, que a gente já conversou também. Então, são publicações científicas que tentam trazer essas informações publicadas de uma maneira que possa ser melhor digerida. Quer dizer, ao invés de eu ler 50 artigos, eu vou atrás de uma informação onde esses artigos foram analisados por um grupo de médicos e escreveram o que a gente deve fazer sobre aquela determinada patologia. Então, eu posso, por exemplo, ler um artigo... Eu, particularmente, eu gosto de ler um artigo recente sobre determinado tema. Quer dizer, aí é buscar a informação que foi publicada recentemente. Mas essa informação recente ela é importante, lógico, significa que a ciência está avançando. Mas eu tenho que olhar também as informações que já foram publicadas e que elas foram condensadas, elas foram trabalhadas por médicos especialistas que publicaram, por exemplo, uma revisão sistemática com meta-análise, ou publicaram um protocolo, ou publicaram um guideline a respeito de determinado tema. E tem isso. Se a gente procurar sobre sepse, né, nós vamos achar guidelines de sociedades médicas que abordam como que a gente atua frente a um paciente com sepse. E lá tem as informações. Vou mostrar para vocês. Olha aqui. Vamos compartilhar. Olha como é que o guideline ele procede. Deixa eu chegar aqui para mostrar para vocês. A gente falou de medicina baseada em evidência na pergunta PICO, né? Então, vamos ali, ó. Está aqui, ó. Deixa eu ver se é isso aqui. É isso mesmo. Então, aqui embaixo. Uma pergunta aqui, né? Aqui, ó. Qual o fluido repor, né? Isso aqui é extraído de uma publicação, de um guideline sobre tratamento de sepse. O que o guideline fez? Ele fez lá, em paciente com sepse ou choque séptico, eu devo usar a solução balanceada ou o cloreto de sódio a 0,9%. Quer dizer, a dúvida que a gente está conversando, qual é a solução que eu vou usar? O Ringer lactato ou o cloreto de sódio a 0,9%? Essa pergunta, como que eles responderam isso? Aqui tem um racional longo, onde os autores do guideline eles colocam uma visão a respeito dos artigos publicados sobre o tema, olha, explicando, dando a referência. Aqui são as referências que eles citam nesse racional. Posteriormente, existe uma tabela onde esses artigos randomizados, controlados,
eles são colocados a respeito da qualidade da evidência, né? Qual é a qualidade dessa evidência em relação a risco de viés, imprecisão, comparando ali, solução balanceada e solução salina, né? Posteriormente, eles fazem uma síntese e isso é votado, né? Existe um julgamento por esse especialista, e eles votam de como que vai ser a recomendação em relação a esse tema, para que chegue aqui, aqui, para adultos, isso é a recomendação da publicação, para adultos com sepsis ou choque séptico, nós recomendamos usar cristalóides como primeira linha de fluido de ressuscitação. Para adultos com choque, nós sugerimos usar cristalóide balanceado ao invés de solução salina. Vejam, os autores, eles escreveram descreveram os artigos dentro daquele racional, mostraram as referências bibliográficas, colocaram numa tabela os artigos randomizados, as publicações randomizadas controladas ou as meta-análises, ali com classificação, com grau de evidência, votaram e fizeram a recomendação, para que chegue para a gente e isso se mostre da seguinte maneira, quando você vai ler essa publicação, né? Que você deve usar isso ou aquilo. Então, eu vou ler o artigo e está lá escrito, olha, tem que usar fluido numa quantidade tal, nas primeiras 3 horas. Isso eu bypassei. Existe também a evidência para isso aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês também. A gente falou do quanto e eu não mostrei para vocês. Está aqui, né? Está aqui. Aqui. Em pacientes, se eu devo administrar 30 ml por quilo nas primeiras 3 horas. Está ali, os artigos publicados, o racional, o julgamento e 30 ml por quilo é o que deve ser feito nas primeiras 3 horas. Então, as decisões que nós tomamos ali frente a um doente que está na nossa frente, com choque séptico, é lógico que você vai cuidar, você está na frente do doente, você vai tomar decisões, mas todas as decisões que nós vamos tomar, elas são baseadas em publicações científicas. E essas publicações científicas, elas têm ali aqueles níveis de evidência. Quando eu estou mostrando para vocês como é que se procede, como é que é feito um guideline, para que chegue aqui para mim, que eu leia e fale assim, olha, nós recomendamos fazer 30 ml por quilo nas primeiras 3 horas de um cristalóide isotônico. É isso que deve ser feito. O cristalóide isotônico que você vai optar para utilizar, ali na publicação está falando da preferência ao fluido balanceado. Eu falei que eu prefiro, para mim é indiferente, porque uma publicação recente fala que pode ser um ou outro. Mas, se vocês forem ler, vocês vão ler o que está escrito ali no guideline. Vão ler o que está escrito. Então, assim que a medicina funciona. Eu vou atrás da informação qualificada e trato o meu paciente que está ali na minha frente. Eu vou atrás da informação, trato o meu paciente. Não tem como fugir disso. É lógico que, se eu estou diante de um doente grave, não é naquela hora ali na minha frente que está o doente grave que eu vou ver isso. Eu já tenho que ter estudado isso. Eu não vou tratar de doente com sepsis, com choque séptico. Então, eu tenho que saber. Sai um artigo publicado, eu vou ler sobre isso. Tem uma atualização, eu vou ler sobre isso. Tem um guideline novo, eu vou ler sobre isso. É dessa forma que a medicina avança, quer dizer, ela avança com as publicações científicas e nós, que estamos ali na assistência, a gente tem que acompanhar. Se não, essa publicação que eu mostrei para vocês sobre tratamento de sepsis, choque séptico, é de 2021. Foi publicada no ano passado. Então, é uma publicação recente, que a gente tem que estar procurando a informação. Senão, a medicina não funciona direito. Olha que eu falei de um item.
fluido, cristalóide isotônico, soro fisiológico, cloreto de sódio 0,9% ou ringer lactato. Como eu vou fazer? Acesso venoso, já falei sobre a veia profunda. Nas primeiras 3 horas, o doente vai receber, em média, 30 ml por quilograma de peso. Essa é a recomendação da sociedade. Agora, os outros itens são tempos iguais para discussão. Não adianta a gente aprender a receita do bolo. Eu tenho que saber como que aquele bolo foi feito para eu poder agir de maneira adequada. Não existe facilidade em exercer a medicina. Não existe. É lógico que, quando eu vou atrás de uma publicação dessa, de um guideline, eu estou tentando facilitar a minha vida. Os autores que publicaram o guideline, eles estão facilitando a minha vida, que eles estão me dando uma informação altamente qualificada de uma revisão extensa da literatura sobre vários pontos que estão relacionados ao tratamento do doente com sepsis, choque séptico. Então, quando eu vou atrás no guideline, os autores facilitaram a minha vida, mas eu tenho que ler o guideline. Ninguém vai chegar para mim aqui no meu celular e falar assim: Afonso, faz 2.000 ml de soro fisiológico em 3 horas. Isso não existe. Né? O médico tem que estar estudando. Tem que estar estudando. Em maior ou menor grau, ele tem que estar estudando. Senão, ele vira um robozinho que fica fazendo o que as pessoas mandam fazer. Vocês têm que correr atrás da informação para poder saber por que aquele item está sendo utilizado naquele contexto. E a medicina intensiva, né, o doente grave, não é diferente. A única diferença é que eu tenho que fazer as coisas rápido, senão eu fico pensando e o doente morre. Não combina. Pensar e o doente morrer. Eu tenho que pensar e agir para salvar o doente, senão eu perco o doente. Dúvidas? Como é que eu faço com o antimicrobiano? Como é que eu resolvo os antimicrobianos? Alguém tem ideia? De acordo com a sua hipótese diagnóstica, tipo, qual seria o mais provável de estar causando a infecção? E aí você coloca, ou então, um de amplo espectro, até você conseguir determinar isso. Não sei. Está certo, Estela, seu raciocínio está certo. Só que quando a gente está diante de um choque séptico, a gente tem que cumprir um pacote, né, que está dentro dessa publicação, que chama-se, é um pacote de 1 hora. Em 1 hora, eu tenho que tomar uma série de providências. Dentro dessa 1 hora, eu tenho que iniciar o tratamento do choque, que é o que a gente acabou de conversar sobre fluido, né, e tem outros itens também. Mas, dentro dessa 1 hora, o doente tem que receber a primeira dose dos antimicrobianos, né? E colher cultura. Então, eu colho as culturas para eu poder identificar o que está causando a infecção, qual é o micro-organismo responsável pela infecção, e eu vou iniciar um esquema antimicrobiano que possa dar cobertura ali para aquela infecção que eu estou raciocinando, como é a causa da sepse, do choque séptico, né? Dentro de 1 hora, diante da gravidade. Então, é muito importante que, quando eu estou diante da sepse, que é a infecção com disfunção orgânica, né? Ou do choque séptico, que é a sepse com instabilidade hemodinâmica, com choque, que eu cumpra esse pacote de 1 hora. Dentro de 1 hora, eu tenho que fazer várias coisas. Importantíssima: colher cultura, iniciar um esquema antimicrobiano. Ok? Eu não posso esquecer disso, porque se eu ficar tratando choque, repondo fluido, entubo o doente, faço isso, faço aquilo, esqueci do antibiótico, está errado. O doente fica com uma chance maior de morrer. Eu tenho que oferecer os suportes, tratar o quadro hemodinâmico, que é o que a gente está conversando aqui, no primeiro momento com ressuscitação de fluidos, e depois droga vasoativa, que vai precisar também no doente com choque séptico, a gente não falou sobre isso,
Mas, na primeira hora, eu já tenho que ter decidido a coleta de culturas e o início do esquema antimicrobiano. Ok? Para que a gente, complementando o que a Estela falou, ainda dentro desse processo decisório dos antimicrobianos, facilita o nosso raciocínio se eu pensar da seguinte maneira, né? Eu escrevi, já tem alguns anos, um métodozinho mnemônico para a gente poder, quando está diante de uma infecção, é coisa de intensivista, né? E eu escrevi, isso foi publicado numa revista europeia de medicina intensiva, num congresso que eu fui, que eu apresentei, né? Chamava-se ABC da sepse. ABC da sepse. O que é o ABC da sepse? O A é a severidade da infecção. A. Que no nosso caso aqui, a severidade da infecção tem a sepse e o choque séptico. Então, A, severidade da infecção. B é o foco da infecção. Qual é o foco da infecção? Ele pode ser pulmonar, pode ser urinário, pode ser tecido mole, pode ser abdômen, pode ser meninge. Existem vários tipos de foco de infecção, né? Então, o B é o foco de infecção. A, B, C. E o C é o micro-organismo envolvido. Se eu raciocino com o foco da infecção, eu tenho que saber quais são os micro-organismos envolvidos que mais comumente causam aquele tipo de infecção. É lógico que eu ainda não sei qual micro-organismo. Eu vou colher cultura, isso vai aparecer depois, 48, 72 horas depois. Mas agora eu tenho que decidir um esquema antimicrobiano empírico, porque eu estou fazendo diagnóstico e vou começar a tratar dentro de uma hora, com os micro-organismos mais prováveis que estão causando aquela infecção. Então, se for pneumonia, quais são os micro-organismos? Se for infecção urinária, pielonefrite, quais são os micro-organismos? Se for meningite, quais são os micro-organismos? Se for infecção de tecido mole, quais são os micro-organismos? O doente é diabético, quais são os micro-organismos? Então, eu tenho que raciocinar sempre assim, ABC. Severidade, foco e micro-organismo envolvido. Raciocinando dessa maneira, o ABC, o D, eu podia ter colocado o D também, não coloquei, ficou só ABC da sepse. O D é a droga que eu vou prescrever, o antimicrobiano que eu vou prescrever, que eu posso mais adiante, depois do resultado das culturas, eu descalonar de acordo ali com o que eu identifiquei e qual é o antibiograma, qual é a sensibilidade do micro-organismo. Entenderam? Pode falar, Tiago, estou ouvindo. Só uma dúvida mesmo, assim, como o senhor já tem prática, na vida, a gente está falando mais do senhor de acadêmico, né, de forma acadêmica. Agora, na vida prática, sim, por exemplo, no hospital, isso já é pré-definido pela CCIH, não? A utilização de antibiótico para sepsis. Oi? De protocolo para tratar determinado tipo isso. de infecção. Tá bom, aí, Tiago. Só uma pergunta mesmo, é só para saber mesmo. Não, mas aí, veja bem, então vou te falar como eu penso. Eu gosto de estudar infecção. Eu não tenho nada contra a CCH, mas eu estudo infecção também. Senão eu não vou estudar, eu vou pegar o protocolo e vou botar ali o que está escrito no protocolo. Agora, por que eu estou fazendo isso? Se eu perguntar a alguém, a pessoa não sabe. Não, sim, é só uma dúvida mesmo. Se você, por exemplo, eu sou o coordenador do CTI, você é meu plantonista, você admitiu uma pneumonia na noite anterior. Aí, de manhã, você está passando casa, eu vou te perguntar assim, qual é o esquema que você começou? Aí você vai me falar, não, eu prescrevi o que está no protocolo da CCH. Ok? Tem alguma coisa de errado nisso? Não, né? Não, até então não. Não, na verdade, sim. Aí não, escuta, eu vou perguntar para você. Por que você prescreveu esses... Você está querendo cobrir o quê? Eu vou te obrigar a saber. Entendi o que você quis dizer. Você tem que saber, porque senão não. eu fico
eu só fico reproduzindo. Fica engessado, né? Eu tenho que estudar. Né? Quando eu tenho uma pneumonia bacteriana, uma pneumonia comunitária grave, né, que é hospitalizada, qual é o micro-organismo mais provável? Pneumococo e germes atípicos. Dentro dos germes atípicos, o que é? Legionela, Mycoplasma, clamídia. Como é que eu trato esse tipo de micro-organismo? É um beta-lactâmico associado a um macrolídeo. Isso tem que saber. Eu não preciso olhar a CCH para o protocolo para saber isso, eu tenho que saber. Se o meu plantonista não sabe, ele vai ser cobrado, porque ele tem que estudar. Pelo menos as coisas mais comuns, você tem que saber. E aonde que isso está escrito e de onde isso foi retirado. Porque isso é obrigação. Entendeu? Eu vejo como obrigação. Porque você está fazendo alguma coisa, mas não é um mecânico, você é um médico. Pô. Se eu te perguntar por que você prescreveu ceftriaxona e azitromicina, você tem que me dizer por quê. Você está querendo cobrir o quê? Não, está lá na CCH. Eu falei, então acabou a conversa, vai estudar, pô. Eu não sabe por que você está prescrevendo uma ceftriaxona e um macrolídeo, uma azitromicina. Você tem que saber. Você está dando plantão no CTI, você tem que saber disso. Você está passando visita na enfermaria, você tem que saber disso. É lógico que a CCH é importantíssima, o colega da infectologia é importantíssimo. Ele é o que conhece mais, com profundidade, eu posso tirar dúvidas, entendeu? Mas eu tenho que estudar. Aí é uma escolha pessoal, que cada um vai ter. Se eu ouvir um sopro e chamar a cardiologia, eu posso ver uma lesão de pele e chamar dermatologia, eu posso ouvir um broncoespasmo e chamar pneumologia, se o doente está com cefaleia, eu vou chamar neurologia, eu posso chamar quem eu quiser para ver o doente. Então, eu estou dentro do hospital, vou chamar 10 especialistas para ver aquele caso. O que eu estou estudando? Nada. O que eu estou aprendendo? Nada. Então, o clínico, que, na verdade, o intensivista é um clínico do paciente grave, ele tem que estudar. É lógico que ele vai acionar o especialista também, vai conversar e vai aprender, mas ele tem que estudar. Infecção é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Se toda vez que um doente tiver febre eu chamar um infectologista, ele vai virar para mim e falar: Afonso, pelo amor de Deus, não me enche o saco, vai estudar um pouco, pô. O que você quer que toda hora eu vá aí no CTI para resolver o quê? Né? Então, a gente tem que exercer a medicina, a gente tem os limites que você não deve ultrapassar. Né? Tem a sua área, tem essa área da especialidade, mas você tem que obter informações para você poder exercer a sua especialidade de maneira adequada. Então, eu estou te falando que eu fiz a minha vida inteira. Um plantonista meu prescreveu algum antimicrobiano, eu perguntei a ele, e ele não sabe por que ele prescreveu, porque está no protocolo, eu vou dizer assim, então você vai estudar que você não sabe nada. Vai levar isso, vai receber essa informação imediatamente. Eu preciso que ele estude, né? Porque senão ele não avança, ele tem que avançar, a medicina vai avançando, na medida em que a gente vai obtendo informação e a gente vai procurando a melhor evidência disponível, que é o que a gente está conversando aqui. Né? Isso nos obriga a obter informação. É impossível você saber de tudo. Impossível. A medicina ela tem muitas publicações, a gente vai sempre ficar devendo, a gente está sempre faltando, tem sempre coisa que a gente não sabe. Tem que ter humildade, mas eu tenho que ter atitude de correr atrás da informação. Entendeu? Lógico, tem que ter atitude. Na hora que a pessoa... eu sei tudo, interna, que é um caso psiquiátrico, que ninguém sabe tudo. Ao contrário, ninguém sabe nada. Mas o hábito de procurar informação, nós temos que ter. Nós temos que ter. Entendeu, Tiago? Eu respondi a você, Tiago? Bom, alguma dúvida adicional? Então tá. Então, semana que vem a gente dá continuidade. Tá? Um abração para vocês. Podem colocar o nome, matrícula e sair. Um abraço, hein? Um abraço. Até semana que vem. Até segunda-feira que vem. Um abraço.
Tchau, professor. Obrigada pela aula. Um abraço, um abraço. Tchau, professor. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Estela.